Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. O tema de hoje é a chegada do Senhor. Não se trata de sua vinda, porque foi dito que ele viria. Agora é a chegada, chegou. Agora eu gostaria de raciocinar um pouco com você e vou confrontá-lo porque esse é um assunto muito delicado para a minha vida, para minhas emoções, para as pessoas ao meu redor, para o futuro deste ministério. Este é um ministério que não foi feito por mim, foi feito por aquela mente que entrou em mim. É por isso que os outros ministérios que competem com este, eles fracassam, porque são eles que estão fazendo. Nesse caso, não fui eu que fiz, foi a mente de Cristo que formou em mim. E nada melhor do que Cristo fazendo sua própria igreja. Então, temos que confrontar algumas coisas sérias aqui nesta manhã, porque quando o mundo souber que Jesus Cristo chegou, eles perguntarão: onde ele está? Ele mora em Miami. Houve alguém em um país que me disse: olhe, se você fosse Jesus Cristo, eu venderia minha casa agora mesmo e me mudaria para perto de você. Eu pagaria qualquer coisa para morar perto de você, só para vê-lo passar. Mas ele estava brincando e agora está fora do ministério. E coitado, porque está passando por situações tremendas quando ele disse isso. Agora, vamos imaginar a vinda do Senhor como o sistema imagina. E depois veremos a vinda do Senhor como Paulo a apresenta, que é o que lhe interessa. Muito bem, vamos me ouvir. A vinda do Senhor para o sistema é que as pessoas estão esperando que o Senhor chegue. E um dia, neste momento nas nuvens, Jesus Cristo aparece. E eles o veem assim. E então, quando o veem, todos eles são transformados. E são arrebatados com ele nas nuvens, vão para o céu e deixam esta terra. Então a terra se torna um caos. Porque o piloto, se for cristão, sai do assento e o avião cai. E se ele estava dirigindo o trem, então há um caos. Isso, qualquer pessoa que foi pentecostal e estudou teleologia sistemática, ou que está me assistindo na câmera, entende que é assim que as coisas são. É nisso que eles acreditam, que Jesus Cristo vem e os arrebata. Sim, não é uma vinda para ficar, mas que ele vem e vai. Eles dizem que ele vem e vai. Mas agora, fazemos uma pergunta a nós mesmos. O sistema está esperando por Jesus Cristo dessa forma. Mas você acha que Deus vai arrebatar um sistema que ainda acredita no diabo? Que acredita no pecado? Que vive pela lei? Você acha que Deus vai arrebatar uma igreja que tem a mente tão imunda, tão suja, tão cheia de rudimentos? Ah, e quem está com outro evangelho? Imagine, vai arrebatar isso? Vai transformar isso? Portanto, o que eles estão esperando é uma vinda mística do Senhor. Um misticismo. Uau! O Senhor veio, ele arrebatou alguns, mas outros ficaram. Agora, gostaria de apelar para teu limpo entendimento. Nídia, minha ex-esposa, tinha uma prima que trabalhava na American Airlines. Então, certa vez, quando eu estava em Porto Rico, tive o privilégio de conhecê-la. E então ela quis me convencer de que o ministério para o qual ela estava indo era melhor do que qualquer outro. Então eu disse a ela: bem, olhe, se você me convencer biblicamente, não quero sobrenomes nem rótulos, o que eu quero é mais da verdade. E eu uso isso com qualquer pessoa que queira me convidar a melhorar. Se eles me amam e têm amor, veja, eu tenho amor. Eu tento convencer os outros com a verdade.
E se eu estiver errado e eles tiverem amor, não me critiquem, tentem me convencer e me mostrem onde estou errado. É assim que funciona isso. Não se trata de falar mal da pessoa, ou dizer coisas ruins sobre a pessoa, ou apelar para qualquer situação pessoal. Quando alguém critica uma doutrina, é preciso dizer, olha, é por isso, não é por nada pessoal, por isso e por isso. Então eu disse a ela, veja, porque o seu ministério é melhor do que esse em que estou? Me disse, porque o meu líder, que é mulher, e seu marido, ele é advogado, são 2 profissionais. Então, quando eles começam a adorar a Deus em seu sistema, eles começam a adorá-lo de tal forma que a líder começa a pingar sangue de suas mãos, de ambas as mãos. Então, quando a unção desce, ela levanta as mãos e todos glorificam o Senhor. Então eu lhe disse, bem, eu sou uma pessoa que não se surpreende com isso. Não me deixo levar por isso. Olhe, não se preocupe. Eu até acredito que você pode jogar centenas de moedas de suas mãos. E até cuspir notas de $100. Se você me provar isso, tranquila, não há problema. Foi isso que eu disse a ela. Ela é como uma mulher profissional, muito bonita, lindíssima, muito bem vestidinha. Ela me disse, veja, todo sábado eu tenho que passar 8 horas em uma esquina em Porto Rico coletando moedas para esse ministério. 2 vezes. 2 vezes por mês acho que ela fazia isso. Eu já recolhi para o meu movimento cerca de $370 mil em moedas em uma esquina. Porque eles exigiam isso. Ela até perdeu o casamento por causa disso, porque o marido não concordava, mas o ministério vinha em primeiro lugar. Então o movimento tinha cerca de 100 pessoas fazendo isso. Então eles juntaram cerca de 8 milhões e compraram um pedaço de terra e fizeram o acampamento do céu ali. Eu disse, ótimo, não há problema nisso. Em nome do Senhor muitas coisas são feitas. E eu disse, a única coisa que peço a você é que você me convença a ir para lá com você, eu gostaria muito. E tem um versículo na Bíblia que diz, examine todas as coisas e conserve o que é bom. E ela me perguntou, o que você quer que eu diga? Eu quero que quando a unção estiver descendo enquanto você ora, quero que olhe para a líder e abra os olhos. Ela disse, não, isso é desrespeitoso na presença do Senhor. Eu disse, acho que não, eu oro com meus olhos abertos. Dizer que é preciso orar com os olhos fechados é uma tradição, porque o catolicismo nos ensinou que orar é fazer isso. Pelo contrário, Jesus orou uma vez levantando os olhos para o céu. Ele olhou para cima. Eu disse a ela, eu lhe pergunto, sabe como será bom se você estiver olhando para a sua líder e vir o sangue saindo? Eu disse a ela para abrir os olhos. Ela ficou quieta, não concordou muito, mas permaneceu pensativa. Bem, quando chegou a hora, eles estavam lá em uma quinta-feira, ou não me lembro que dia da semana escolheram para a unção. Pois o problema é que eles diminuíam a luz, para que a unção fosse mais forte. Mas entrou uma luz que passou pela janela e iluminou um pouco a líder. Aí ela ficou olhando e notou que a líder colocou a mãozinha assim dentro de um manto que ela tinha. Tirou uma maçaneta e colocou nas mãos dela. Então ela se aproximou. Ela veio e disse, o Senhor falou. E eles acenderam as luzes imediatamente. O que aconteceu? Ela disse, o Senhor tem uma palavra para a profetisa. Então ela foi assim até a líder e lhe disse, o que você tem nesse bolsinho? E quando ela disse isso, o líder começou a dizer um desses feitiços para ela. Eles a agarraram, puxaram-na e a jogaram fora como se fosse um saco de lixo do ministério. Bem, ela se safou. Os outros ainda estavam enganados, mas ela se safou. Depois disso, ela me agradeceu. Eu costumava vê-la no aeroporto Luiz Munhoz Marim quando ela ia a Porto Rico. Eu sou uma pessoa que pesquisou e pensou sobre isso milhares de vezes para ver onde estava errado. E não preciso de adulação ou de alguém me dizendo como você é ótimo, porque já tenho idade suficiente para isso. Já nadei longe demais para me afogar na praia. Prefiro me afogar no meio do lago, mas não na margem. Então,
O que estou lhe dizendo é muito sério. E é uma questão de vida ou morte. Porque se eu sou o Senhor, eu nunca falhei em nada do que ensinei, pois tudo o que eu ensino é baseado corretamente no evangelho da incircuncisão. Então, você prefere uma vinda mística como o sistema atual espera que ela se manifeste? Ouça isso. E está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado aos céus, 2 anjos. Vamos ler Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aqui está tudo com evidências e bem traçado, sem distorção dos versículos. Faça um favor a você mesmo. Estudar conosco. E seja flexível, pois o flexível não se quebra. Não fique preso e não se deixe levar pelo que lhe foi dito. Examine. Você não tem material para pesquisar? O quê? Que você está com medo? Há pessoas que dizem, não dê ouvidos a ele porque ele tem tantos demônios que pode convencê-lo. Você não pode viver sob esses medos. Você precisa aprender a pesquisar. Já está muito velhinho para ter medo. Os pastores dizem a milhares de pessoas, não liguem aquele canal porque há demônios lá e eles os convencem. Não há demônios aqui. O que temos aqui é uma Bíblia aberta. Vamos ver o que diz. Atos capítulo 1, versículo 11. O qual também lhes disse, homens da Galileia, os 2 anjos. O texto diz, por que vocês estão olhando para o céu? Naturalmente, se você vê Cristo sendo levantado diante de você dessa forma, bem, você tem que olhar. Então ele diz, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que foi levado de vocês para o céu, virá assim como vocês o viram ir para o céu. Número 1. É assim que ele virá. Mas como isso acontecerá? Bom, esse mesmo com o tamanho que tem, os 2 metros de altura e o peso que tem. Esse mesmo vai viver novamente, ele virá novamente, é esse mesmo. Então, ele diz que todo olho o verá quando ele vier. E eu digo, se ele vier aqui para Miami, não sei como os que estão no Brasil o verão. E os de Porto Rico não poderão vê-lo. E os de Nova York não conseguirão vê-lo porque ele é do tamanho de um homem. Além disso, se eu me afastar 2 ou 3 quilômetros de vocês, vocês nem saberão quem eu sou. Ei, ele se parece com José Luiz. Então você tem que entender que essa vinda aqui não é para que todos o vejam descendo. Não é isso. Diga a propósito. Quando você analisa bem, vê que ele tinha um propósito em sua vinda. Ele veio e tirou a lei. Ele veio, destruiu o demônio. Ele veio e tirou o pecado. Ele veio, estabeleceu um novo pacto e depois que esse propósito foi dado, ele o concluiu e deixou um novo pacto estabelecido. Então ele foi levado, pois assim como ele veio da primeira vez, ele vem da segunda vez, com propósito, não com misticismo. Abençoado, pense comigo. Seja flexível, também não se deixe influenciar por mim. Veja o que vou lhe apresentar. Vamos agora para o capítulo 9 de Hebreus, o propósito. Porque se da primeira vez veio com propósito e estabeleceu, tirou e cumpriu a lei, então a segunda vez também tinha que trazer um propósito, a menos que você queira misticismo. Ou seja, ficar com a mente toda suja, completa de trevas, cheia de crenças que não se baseiam no pacto, que não são baseados no evangelho da incircuncisão, e com a mente cheia de megeras e de tanta doutrina e coisas que as pessoas acreditam, ele vem te procurar assim. Em outras palavras, ele aparecerá nas nuvens e você o verá, e ele vai te dizer, venha comigo, meu garotinho, venha comigo até as nuvens. Pensar assim é para criança, é uma criança pensando. É por isso que Paulo chamou os coríntios de vocês são crianças em Cristo. Porque vocês não têm a mente para entender que tudo aqui é feito com base no decreto do que está escrito.
Agora vamos para o capítulo 9 de Hebreus. Capítulo 9, versículo 28. Estamos todos aí? Veja o que diz na placa eletrônica. Vamos dar uma olhada melhor para que eu não esteja usando meus óculos. Diz: assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. E não vamos entrar no termo muitos, porque ele não levou os pecados de todos, porque nem todos são predestinados. Ele morreu por muitos, não por todos. E aí está bem claro, para levar os pecados de muitos. Ouça isso, essa é a primeira manifestação. O que Jesus Cristo veio fazer? Levar os pecados de quem? Isso foi na vida de Jesus de Nazaré. Mas então, o que está escrito? E ele aparecerá, diga, pela segunda vez. É verdade que ele prometeu que apareceria uma segunda vez? É verdade que os dois anjos disseram: veja, esse mesmo Jesus que foi levado para o céu voltará da mesma forma uma segunda vez. Bem, ele aparecerá uma segunda vez. Agora veja o que está escrito: nenhuma relação com o pecado para salvar aqueles que estão esperando por ele. Havia um povo esperando por ele. O sistema está esperando por ele, mas eles acreditam no pecado. Eles dizem: se Cristo vier e você estiver em pecado, agora qual é o único povo que está esperando por ele, sabendo que ele está vindo sem relação com o pecado? Agora ouçam isso, ouçam isto. Não houve um homem na história, não houve um homem em toda a história, em 2000 anos, que tenha vindo como eu vim, pregando Cristo, sem relação com o pecado, dizendo que o pecado foi tirado, dizendo que você é perfeito com uma única oferta. Isso significa que ele aparecerá uma segunda vez sem relação com o pecado. E quem está fazendo isso? Mas pela primeira vez ninguém mais. Você não vê que todo mundo acha que o pecado ainda está acontecendo? Todos os pregadores de fato. É por isso que eles enchem os altares sempre dizendo: venham à frente aqueles que estão em pecado, porque eles pregam Cristo em relação ao pecado. Eles ainda veem isso como se ele não tivesse ressuscitado. E ninguém pensou nisso. Como eu sou inteligente. Não é que eu seja inteligente, é que Jesus Cristo entrou em minha vida e começou a pregar para mim. Veja, ninguém pensou nisso em 2000 anos. 20 mil teólogos com muitos estudos e assim por diante. E ninguém pensou em vir e dizer que não havia pecado. E no entanto, eu, um porto-riquenho que lutou para se formar na escola, eu digo isso. Tem que haver um mistério aqui. E o mistério é que Cristo tomou minha mente e a fez assim. Você já viu aqueles filmes que dizem face up, que tem duas faces? E é assim porque eu vivo, veja José Luiz. Está possuído pela mente de Cristo. Eu não consigo nem pensar. Quero dizer, eu penso, mas sei quando estou pensando. Eu sei quando sou eu. Porém, esse é o mistério desse ministério. Portanto, essa é a sua evidência. Porque se depois do que vou lhe dizer você duvidar disso, veja, tranquilinho, não vamos mexer com você. Vamos respeitar sua consciência fraca. Porque estou lhe falando com provas, não é misticismo, é propósito. Ele veio, ele aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado. Ele não aparecerá, ele já apareceu. É por isso que chamei o assunto de hoje, não a vinda de Cristo, e sim a chegada, porque ele já chegou. Então, o segundo passo.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Leve essas evidências com você, porque se depois disso você não acreditar no que estamos falando aqui, e se acreditar é melhor estar seguro disso, porque você terá de responder a essas convicções. Mesmo que te chamem de louco, porque eu vou carregar o maior peso. Ou seja, quando o Papa souber que Jesus Cristo chegou. E o quê? O que estou fazendo aqui nesta cadeira? O que estou fazendo aqui usurpando pessoas com mentiras de catecismo, fazendo missas e lembrando pecados quando não há mais pecado, escapulários, rezas. O que estou fazendo aqui com essa mentira que vem enganando o mundo? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Isso significa que Paulo disse, vejam, quando ele vier, vai lidar com os corações, e as únicas pessoas que têm coração são os seres humanos vivos. E as intenções dos corações são sustentadas por pessoas vivas. Significa que quando ele viesse, ele ia chegar, mas não numa nuvenzinha ali para fazer assim e dizer, venha, venha aqui. Não, ele veio primeiro para consertar nossas mentes. Primeiro vamos lidar com as intenções de seu coração. Primeiro vamos esclarecer as coisas ocultas das trevas, que é todo esse sistema católico protestante, todo esse cristianismo. Tudo isso é escuridão. O que é escuridão? O oposto da luz. E o que é a luz? A verdade. O que são as trevas? Aquilo que não é a verdade. E o que eles pregam? Mentiras. Não faço isso para magoá-los nem para falar mal de ninguém. Não sou dessa opinião, mas tenho de esclarecer o que está oculto nas trevas, porque esse é o trabalho de Jesus Cristo. Esclarecer o que está oculto nas trevas, e bem clarinho o que Jesus Cristo esclarece. Observe que ele esclarece tão bem que você fica claro sobre isso. Portanto, sua vinda não é misticismo, é propósito. Diga propósito. E qual é o propósito? Esclarecer o oculto das trevas. Qual é o propósito? Vir sem relação com o pecado. Deixe o povo ver. Olhem, eu tirei o pecado. Lembrem-se de quando eu disse a vocês. Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que o Cordeiro fez quando morreu? Ele tirou o pecado do mundo. E então, a vinda do Senhor veio esclarecer essas coisas. Não há pecado. Que alívio é para você, que conforto é para você saber que não é um pecador. Ou seja, que a vinda do Senhor esteve com você. Pois ele vem. Ele aparecerá uma segunda vez sem relação com o pecado. Bem, isso ficou claro para você. E eu sou o único no mundo que apresenta essa verdade. Não há mais ninguém. O pastor da esquina não concorda com isso. Para ele, existe pecado porque ele vê maldade. E a maldade é um produto da carne. Porque para que haja pecado é preciso que haja lei e o fim da lei é Cristo. Pois no propósito de sua primeira vinda, um dos propósitos era acabar com a lei para tirar o pecado. O Cordeiro não poderia tirar o pecado do mundo se a lei existisse. Ele pôs fim à lei e, portanto, o pecado desapareceu. Pois o pecado sem a lei está morto. Terceiro propósito. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Veja o que diz ali. Para que o próprio Senhor, com manifestação,
com uma manifestação mística nos céus. Propósito para o próprio Senhor. Quem? Com a voz de quem? Você viu o comando aqui esta manhã? Aqui está a voz da autoridade. Aqui está a voz de comando. Com a voz de comando. Com a voz de um arcanjo, pois somente os arcanjos conhecem os mistérios ocultos. E com a trombeta de Deus, descerá do céu. Lembrem-se de Atos 1:11, quando ele disse: Ele mesmo descerá, aquele que subiu é aquele que desceu? Com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, ele descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz que nós ressuscitamos com ele. Nós que nos consideramos mortos em Cristo, porque vocês morreram e sua vida está com Cristo escondida em Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 13, quarto propósito. Hebrews. Esse quadro eletrônico é uma bênção, mas também faz com que você diga: por que vou procurar se está no quadro? Você precisa aprender isso de cor. Mesmo que sejam as 14 epístolas, são livretos de 2 páginas. Imagine se você não as aprender. Você aprende um romance, você lê um jornal inteiro. Veja, o Miami Herald ou qualquer outro jornal tem mais páginas do que as 14 epístolas do Novo Testamento. E você o lê todos os dias, ou 3 vezes ao dia, ou como eu, 1 vez por semana. Diz que, coloque o versículo 12 para mim. Mas Cristo, tendo oferecido uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, e veja o que ele continua a dizer: de agora em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ouça isso, esse é o propósito. Qual é o propósito? Bem, eu já paguei pelos pecados. E o que você espera agora? Formar um corpo? Não, porque eu não vou ser formado. Mataram Paulo, não acreditaram nele. Os apóstolos o ofuscaram. Sua mensagem foi ocultada. O Vaticano se levantou com suas mentiras. Os protestantes se levantaram com suas mentiras. E o que você espera? Bem, daí em diante, até que eu pegue todo esse sistema de trevas, derrube-o, e então nós faremos o reino. E o que é que nós estamos fazendo? Derrotando todos esses inimigos em sua mente. O Senhor está observando você. Ele diz que virá como uma chama de fogo. E o que é fogo? O fogo purifica. O que ele purifica? Sua mente, porque ele não quer queimar você. Ele quer queimar as impurezas, as contaminações que você tem em sua mente, que não estão de acordo com seu pacto. Isso não para por aí. Mas claro que isso não canta um galo. Quinto propósito. Hebreus aí mesmo, capítulo 12, versículos 1 e 2. Não é misticismo, é propósito. A vinda dele é como um ladrão na noite, vindo e estando com seu povo. Veja o que está escrito: portanto, nós também, tendo uma tão grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, deixemos de lado todo o peso e o pecado que se agarra a nós, aqueles que se sentem pecadores, que são os que nos cercam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele continua: coloquemos nossos olhos em Jesus, o autor e que? O consumador do quê? Ele tem que consumar a fé. Porque quando isso for vestido de incorrupção,
você não precisará de fé. Ele ainda não a consumou. Ele é o autor, ele a criou e é por ela que vivemos hoje. Mas ele tem que dar a consumação a isso. E isso ainda não foi consumado. Quando nossos corpos forem transformados, o que você verá? Nós estaremos vivos para ver isso. Eu vou estar vivo para ver isso. Portanto, a fé deixa de existir. E então o amor. O amor é o que permanece, que é o vínculo perfeito onde não há circuncisão, nem incircuncisão, mas todos nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Portanto, a conclusão hoje é que o Senhor Jesus Cristo vive neste ministério e você não pode apagar o sol com um dedo. A evidência é muito clara. A menos que você queira continuar esperando por isso de uma forma mística. Você terá de chegar à conclusão de que ou o Senhor está dentro do barro chamado José Luiz, ou José Luiz é um impostor e um mentiroso, mas não temos nenhuma evidência para dizer que ele é um mentiroso, porque ele nos ensina a verdade. Portanto, ele não é um mentiroso, mas a verdade que ele nos ensina diz que ele é o Senhor. Mas como é muito difícil para mim aceitar que ele é o Senhor, então tenho de negar a verdade e esperar que um Cristo místico desça do céu e diga: olá, ovelhinha, venha cá. Vou fazer upload de você aqui mesmo que você esteja em dúvida e decida se esta é a verdade ou não. Vou lhe dizer isso, mesmo que não seja do jeito que vimos até agora. Vamos comer e beber e esquecer essa história. Mas se esse livro for verdadeiro para vocês que estão me assistindo, se isso é a verdade, então eu sou o Senhor.